desenvolvimento industrial no Brasil, 100 anos da White Martins. Depoimento de Ingrid da Silva, entrevistado por Isla Nakano e Consuelo Monteiro. Rio de Janeiro, 27 de outubro de 2001. Realização Museu da Pessoa e White Martins, entrevista número WMHV002. Tá. Meu nome é Ingrid Ferreira da Silva, nasci no Rio de Janeiro mesmo, natural do Rio, carioca da gema. Nasci em 16 de 7 de 85. E qual é o nome dos seus pais? É Jorge Ferreira da Silva e Eliette Geralda Ferreira da Silva. E dos seus avós? Os meus avós, Maria Geralda e Calixto, a Tancredo Silva e a Anagir Silva. E fala um pouquinho das atividades profissionais deles, o que eles fazem. O meu pai, ele é comerciante, desde que eu nasci tem essa atividade, trabalha com transportes, tem uma transportadora. A minha mãe é advogada, então todo mundo fala, você puxou a mãe. Aí acabei seguindo mesmo a profissão dela. E a origem da sua família? Tem alguém que veio de fora, algum outro estado do Brasil? Pois é, a minha mãe ela nasceu no Espírito Santo, na verdade. A família dela veio de lá, mas ela veio muito pequena para o Rio de Janeiro, né? Então, não sei se ela tem muitas lembranças. Ela veio realmente muito pequena para cá. E o meu pai é de Campos do Goytacazes, estado do Rio, mas não é necessariamente cidade, né? E aí se conheceram na juventude também, estão casados há 20, tem 26, estão casados há 28 anos, 29, se eu não me engano. E é isso, assim. Como eles se conheceram? Eles trabalhavam na mesma empresa. Isso nunca aconteceu comigo, quero deixar registrado, nunca me envolvi com ninguém do trabalho. Mas eles se conheceram na empresa, eles trabalhavam ambos na transportadora São Geraldo. Meu pai na parte de logística e minha mãe na parte de administração pessoal. E aí desde então eles estão juntos. E você tem irmãos? Tenho uma irmã que está fazendo direito também, estagiária. Acabou que todas as mulheres seguiram o mesmo caminho. Tem uma prima que também está fazendo direito, todo mundo fala, gente, vocês podem abrir um escritório de advocacia, né? Mas é muito encantador, eu gosto muito do que eu faço, assim, acho muito bacana. Ingrid, agora eu queria que você me contasse um pouquinho da sua infância, que bairro que você nasceu, como era a sua casa. Que eu me lembre, né, porque a gente já morou em 3 apartamentos. O primeiro era realmente muito pequena, só tenho memórias mesmo por fotos. Eu nasci na Tijuca, mas a gente morava em Olaria. Depois a gente se mudou para um outro apartamento também em Olaria. Estudei lá num colégio chamado Pio XI, que é um colégio bem tradicional do bairro. E quando eu tinha 10 anos, a gente se mudou aqui para Barra. E aí eu moro desde então aqui. Aí estudei no Colégio Santa Mônica por uns 2 aninhos e fui para o Colégio Santa Marcelina, no Alto da Boa Vista. Mais a minha infância, que eu lembro assim fortemente, lembro quando minha irmã nasceu, minha irmã mais nova do que eu, foi um choque. Eu tinha 3 anos de idade, lembro indo com meu pai assim, no hospital vê-la. Eu via minha mãe grávida, mas eu não tinha ideia de que seria uma pessoa, né, que ficaria permanente na família. Aí quando eu vi, caramba, um bebezinho, né? Nada mais foi igual, realmente. Então, desde cedo também ela já estava no núcleo familiar. Lembro de uma casa de praia que a gente tinha e a gente amava, né? Aquela coisa assim, era um condomínio, então milhões de crianças, a gente ficava largado, tinha piscina. Foi muito feliz, muito boa a minha infância, assim, realmente não tenho do que reclamar. Sempre fui espivetada, quebrei braço 3 vezes, abri supercílio, sempre fui meio despojada, assim, sabe? Brincava com os meninos, enfim. E do que você gostava de brincar? O que eu mais gostava de brincar era de Barbie. Amava. Eu tinha a casa da Barbie, carrinho, geladeira, fogão, cama. Ficava eu e minha irmã brincando, fazia minha irmã ser o Ken, eu tinha que ser a Barbie, entendeu? E aí a gente brincava tardes. Acho que era o preferido, assim. E como que eram, assim, as festas da sua família? Tem alguma que é mais comemorada? Festa? Eu lembro que na minha infância a gente comemorava mais. Hoje em dia a gente sai mais pra jantar, não tem mais tantas festas, né?
com tantas comemorações, assim. Mas eu lembro de uma festa que eu tive, acho que foi de 11 anos ou de 12, que coincidiu com a Copa de 94. Eu tenho que fazer as contas, talvez até menos do que 10 anos. E aí foi uma festa de 2 dias, assim, porque um dia foi o meu aniversário, aí teve churrasco a tarde inteira, e no outro dia teve o jogo, um dos jogos da Copa. Então foi uma comemoração dupla, assim, a festa parece que não acabou, sabe? Sempre foram festas grandes, assim, meus pais sempre foram muito alegres, sempre comemorando com pessoas mais próximas, mas um povo festivo, assim, sempre legal. E me conta um pouquinho as suas primeiras lembranças da escola, você ia pra escola, o que você gostava mais da escola, como você comprar os materiais? O que eu gostava muito, que eu lembro, assim, nitidamente, era na época de maternal ainda. Eu era apaixonada pela minha professora, tia Marisa, o nome dela eu lembro até hoje. E eu adorava os dias comemorativos. Vocês devem saber, quando a criança sai da creche toda fantasiada, o primeiro dia da primavera, e saía com uma flor na cara, dia do soldado, dia do índio, eu adorava. Minha mãe já falava, olha, amanhã é dia do índio, eu já sabia que eu ia voltar para casa toda fantasiada, assim, adorava. Adorava a festa junina também, que sempre tem, né, comemorações, quadrilhas, coreografias, sempre gostei muito dessa coisa meio performance, assim. E na época, assim, pensando em matérias, eu sempre gostei muito da parte de humanas, assim, português, inglês, literatura, história, geografia, a parte de exatas eu gostava também, mas não tinha tanta facilidade, digamos assim. Então, eu sempre me dava muito bem nessas matérias e gostava muito dos professores das matérias de humanas. Acho que é isso. Brincadeira, você lembra de algum tipo? Brincadeira de educação física, sim? Não necessariamente. No recreio. No recreio, pulava elástico. Nossa, a gente tinha campeonatos e campeonatos de elástico. Adorava, amava. Tinha muito. E tinha uma brincadeira de roda também, eu não lembro o nome especificamente, que ficava todo mundo na roda e depois ficavam 2 pessoas rodando muito, muito, muito rápido no centro, até soltar. Era super sucesso, assim, na escola. Era isso e elástico. Para as meninas, né? Porque menino sempre tinha futebol com lata, com essas coisas assim, uma brincadeira mais agressiva. Mas eu sempre adorei pular de elástico. E fora da escola, os seus amigos, assim, o que você fazia, onde vocês passeavam? Então, quando eu já estava aqui na Barra, é engraçado que eu tenho contato, sou muito amiga deles até hoje, né? Foi meio que final de infância, iniciozinho de adolescência, pré-adolescência. Eu brincava muito no Marina Clube, que tem aqui no Itaiangá. E um bando, assim, umas 10, 12 pessoas, né? Todos colegas do Colégio Santa Mônica. E um sempre trazia outro, a gente brincava muito de polícia e ladrão, pique-esconde, e tinha uma boatezinha no clube muito micra, assim, que a gente amava, né? A gente se achava assim, os adultos, brincava durante o dia e à noite todo mundo, assim, tomava banho, se arrumava e ia pra boatezinha, sabe? Era muito legal também, cresci ali, assim, a gente adorava. E aí, conforme você foi crescendo, você já começou a pensar o que você queria pra sua vida? Eu sempre fui nesse ponto muito precoce, assim, sempre sou uma pessoa muito preocupada com tudo. E sempre pensei no que eu podia fazer, que eu gostasse, mas que também viabilizasse um estilo de vida que eu sempre pensei que fosse adequado, que eu sempre almejei. Então, na verdade, eu sempre quis ter alguma coisa a ver com artes, assim, artes cênicas ou artes plásticas. Mas eu nunca desenvolvi esse lado, assim, realmente nunca achei que eu tenho esse talento, digamos assim. E como eu sempre gostei dessa parte de humanas e via a minha mãe trabalhando muito com direito, ia muito aos tribunais, às vezes quando ela ia fazer sustentação oral, quando dava, né, quando não estava na escola, eu ia, assistia. Sempre me encantou muito aqueles códigos, aqueles livros enormes, sabe? Ou então alguém chegar, perguntar uma coisa, não tenho a menor ideia, e minha mãe orientar.
Eu sempre achei muito fascinante, assim. Então, para mim, direito foi meio que uma escolha natural. Eu pensava assim, quais são as minhas outras opções? Porque o direito eu já sabia que era uma das opções. Quais são as minhas outras opções? E aí eu não achei que eram tão boas quanto a advocacia. E acabei escolhendo mesmo por direito. E a sua mãe e o seu pai, eles queriam que você escolhesse alguma carreira ou outra? Tinha alguma preferência? Eles preferiram não interferir tanto, assim. Eles, nesse ponto, foram bem bacanas. Acho que minha mãe gostou, né, de eu ter feito, mas eles não interferiram, me deixaram bem livres para escolher, assim. Não tentaram me fazer... A gente vê muito, né, o pessoal tentando influenciar, mas não, nesse ponto eles me deixaram bem livres. E como que foi o processo? Então, o ensino médio no Santa Marcelina foi bastante puxado, né? Toda segunda, quarta e sexta eu ficava integral na escola, sendo que sexta-feira, parte da tarde, sempre foi prova. Estudava de manhã, segunda, quarta e sexta eu ficava até de 7h30, a gente pegava 7h30, até 5 da tarde, segunda, quarta e sexta. Então foi muito intensivo, eu fiquei 3 anos nesse esquema. Então eu estava bastante preparada e bastante exausta, para ser sincera. Eu fiz para Direito, passei para 2 faculdades públicas, passei para a UERJ e para a UFRJ, acabei optando pela UFRJ, eu já tinha outros amigos que estavam estudando lá, do próprio Santa Marcelina, sempre simpatizei com a filosofia da faculdade, sempre gostei, e aí acabei optando ir para a UFRJ. Mas foi muito estressante, confesso que eu não fiz cursinho para vestibular, até porque eu não tinha tempo para isso, né? Eu ficava integral praticamente na escola, mas foi bom também, passei logo de primeira. Mas assim, eu fiz o vestibular pensando assim, gente, se eu não passar agora, vou ficar 1 ano sem fazer nada para depois tentar, porque eu tava pirando, sabe? Mas deu tudo certo, graças a Deus. Filosofia da faculdade, o que significa para você gostar da filosofia da faculdade? O que acontece? A UFRJ, para mim sempre foram, as minhas únicas opções sempre foram as universidades públicas, né? Então, as bem conceituadas no Rio são a UFRJ e a UERJ. Nada contra a UERJ, por favor, mas é que eu acho que é um tipo de faculdade que é muito assim, by the book, é aquela coisa muito literal, muito que está escrito no código. É excelente, por exemplo, para pessoas que pensam em fazer concurso público. Entendeu? Que é aquela coisa meio que um preparatóriozinho de concurso público. A UFRJ, na minha percepção, na minha humilde percepção, eu acho que ela expande um pouquinho mais a mente dos alunos. E talvez por não ser tão bem estruturada como é a UERJ, força o aluno a ser proativo. Meio que eu me tornei um pouco também autodidata. No início da faculdade, a estrutura organizacional da Faculdade de Direito não estava tão bacana, então a qualidade dos professores, a gente tinha que correr muito atrás. E isso para mim sempre foi ótimo, sempre me estimulou muito, então era o que eu queria, assim. E depois, claro, mudou a estrutura, ficou melhor ainda. Eu acho que nesse ponto a UFRJ para mim foi muito bom. Me conta um pouquinho aí, depois de todo esse período estressante de passar na faculdade, como que foram os seus primeiros anos de faculdade? Então, foram ótimos, muito diferente do estilo de vida que eu levava na escola, né, que eu ficava aquela coisa integral. Eu estudei num colégio católico, né, com freiras, você saía do banheiro, tinha freira ali no seu rabo de saia, vai pra sala, vai não sei o quê, então a gente se sente um pouco filha também, né, delas. E a universidade é aquela coisa, cada um por si, Deus por todos, né, e um estilo também, a questão da filosofia. Você quer assistir? Você entra na sala. Você não quer assistir? Vai para o corredor, vai para a biblioteca, ficar na cantina, vai jogar baralho. Isso para mim foi meio uou, né? Quanta liberdade, né? Eu senti muito isso, assim, e gostei também. Como eu sempre fui muito regrada, não me desviou. Mas é bom você saber que você tem opções, né? Você não está ali que nem um cabritinho.
Acho que foi isso. Tive essa primeira impressão, que foi boa. A questão da estrutura, eu levei um susto, porque o meu colégio era assim, se eu olhava para o chão, eu via meu reflexo. Na universidade pública, é aquela que você tem que tirar pó, né, da carteira para sentar, para assistir aula. É um pouco mais crítico nesse sentido, assim. Mas foi bacana, é bom também você ter contato com vários tipos de pessoas, outro tipo de infraestrutura, conhecer outras realidades. O FRJ ela fica na Moncorvo Filho, que é bem próximo ao Hospital Salgado Filho. Então, você via pessoas carentes, coisa que, sinceramente, eu não tinha tanto contato aqui na Barra ou na escola que eu estudava, né? Então, você via, você estava assim na rua e você via aquelas pessoas super doentes, passando para ir para um hospital público, enfim, pessoas que precisam. E aí vai te aguçando aquele senso de justiça, né? Que quem faz direito costuma ter aguçado, né? E aquela vontade de ajudar de alguma forma. Uma coisa que eu achei muito legal e que eu fiz alguns semestres é o escritório modelo da faculdade, em que a gente atende pessoas que não têm condições de pagar por honorários advocatícios, né? Então, eu me sentia muito bem executando esse tipo de trabalho, né? Vinha gente de tudo quanto era tipo, com várias necessidades, e era muito bom quando você via que você fazia uma diferença. Às vezes até no aspecto psicológico mesmo, né? Uma pessoa que te ouve, te dá uma atenção, tenta te ajudar. Só de você fazer isso, você já ajuda a pessoa, sei lá, 70% do problema, sabe? Sempre achei muito bom. Você lembra de alguns casos dessa época que te marcaram mais? Olha, teve uma pessoa, engraçado que eu tenho uma amiga que hoje até trabalha na Shell, a gente comenta, a Lia, que dava vontade de chorar, porque a pessoa morava, né, com um cara, tinha se separado, morava com uma pessoa que era até um pouco agressiva. Ela queria se separar, mas ela não tinha onde morar. E aí ela queria saber se ela tinha o direito de ficar com a casa. Eles tinham um filho em comum. Ela sentia medo do cara, do que ele poderia fazer com ela, do que ele poderia fazer com o filho dela. Então, assim, são pontos muito, muito críticos, sabe? Direito de família. Que eu até sempre fui meio assim, porque eu sou muito emotiva, então eu me envolvia muito. E aí ela, sempre que ela vinha, a gente tentava, não, olha, você tem que ir na Defensoria Pública, você vai no Tribunal de Justiça, a gente pode até peticionar por você para separação de fato, mas o ideal seria que você tivesse alguém na Defensoria que cuidasse, porque como eu estou te falando, tinha semestre que a gente estava no escritório modelo, mas tinha semestre que a gente não estava no escritório modelo, a gente poderia estar estagiando, então não teria uma continuidade no caso dela, né? E seria bom que ela tivesse um defensor público cuidando, então a gente dava toda a orientação de onde ir, o que fazer. E aí toda vez que ela ia e voltava, a gente, ai meu Deus, prepara o lenço que ela está chegando. É uma história de vida muito, muito triste, muito diferente da minha realidade familiar, assim, acho que foi isso que me marcou mais. O escritório modelo seria estágio, né? O escritório modelo é da faculdade. Você pode se voluntariar e fazer os serviços lá desde cedo e chega uma época da faculdade que ele se torna obrigatório. Você pode pedir licença desse escritório modelo se você estiver estagiando em um local que seja conveniado à OAB. E aí as horas que você estaria no escritório modelo são compensadas pela hora de estágio que você está ou no escritório, ou numa empresa. Então eu fiquei lá alguns semestres, não fiquei do início ao fim porque eu estagiei em outros lugares também. Conta uma coisa, qual foi seu primeiro estágio? Então, meu primeiro estágio foi no escritório chamado Araripe Associados. Eles trabalham com propriedade industrial, com marcas, patentes. Eu comecei lá na parte administrativa, que são os pedidos de registro, as oposições, tudo para a viabilidade da marca no INPI, que é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Todo mundo que tem uma marca registrada ou uma patente concedida tem que entrar através desse instituto. Comecei lá mais relacionada nessa parte administrativa mesmo e depois fui para a parte do contencioso, que é o litígio judicial, né, a briga judicial. Alguém inventa uma marca muito parecida com a sua e você quer que ela perca o direito de utilizar essa marca. Você pode entrar na justiça para tentar ter uma determinação judicial para que ela não faça. Adorei, fiquei lá 1 ano e pouquinho, tive a oportunidade de trabalhar com 3 advogadas, que são muito bem conceituadas no mercado, me ensinaram muito.
Depois o escritório acabou mudando para Petrópolis, ficou aqui, que era a sede, só uma filial, ficou muito pequeno. Eu achei que eu tinha que dar uma diversificada também no meu conhecimento jurídico. Aí eu acabei optando por sair para um outro estágio. Fui trabalhar num local chamado Cury Lopes Advogados, que depois mudou a denominação, virou Dória Jacobino Rosado, Advogados Associados. É sempre o nome, né? Sobrenome, aquela coisa bem... Curiópolis? Cury Lopes. É até bem famoso, um escritório bem famoso em São Paulo. É K-O-U-R-Y. E lá eu comecei a trabalhar com tributário e área civil. Dando suporte sempre a empresas, um escritório focado também na parte de energia elétrica, e eu era responsável pela parte do contencioso, desde escrever as peças, né, os recursos, as petições iniciais, até a rotina forense mesmo, de ir no fórum, tirar cópia, fazer carga de processo. Foi ótimo, fiquei lá também, creio que 1 ano e pouquinho, aí eu já estava no final da faculdade, acabei saindo para terminar minha monografia, fazer a prova da OAB, já tinha passado na primeira fase, queria estudar melhor para a segunda, e foi ótimo. Também tem gente que fala até hoje, contatos até hoje de lá. Agora eu queria te perguntar, desses estágios assim, que você fez, me conta um pouquinho como que era o seu dia a dia, assim, né? Desde o comecinho, sabe? Pra gente entender um pouquinho. Claro. Então, eu saía da Barra, ia para o centro da cidade de ônibus, 2 horas para ir, 2 horas para voltar. Ia para a faculdade, ficava parte da manhã na faculdade, tendo aula. Assim que terminava, eu ia para a parte onde costumam ter mais os escritórios, né? Porque a faculdade ela fica perto da Central do Brasil, um pouquinho afastada. Pegava o metrô, ia para lá, comia um negócio rapidinho e ia para o escritório. E ali eu via qual seria a minha rotina do dia, né? Às vezes tem algum prazo, algum recurso. Eu sentava, fazia petição, eu trabalhava mais fortemente com 2 advogados da equipe tributária, então acabava atendendo eles. E fazia o que tinha que fazer de rua mesmo, de fórum, né, que a gente chama. Seja no TRT, que tinha alguma coisa de trabalhista também, no fórum do Tribunal de Justiça do Estado do Rio, e tinha também a Justiça Federal. Isso sim, em cada lugar do centro da cidade, então eu andava muito. Um fica na Rio Branco, o outro fica na Avenida Venezuela, perto da Praça Mauá, o outro fica perto da Cinelândia, na Rua do Lavradio, perto da Lapa, assim, vocês devem conhecer. Então, a rotina forense era bastante puxada, até porque tudo funciona até 5, 6 horas da tarde, né? Então, tinha que fazer, eu fazia sozinha a parte do contencioso. Os outros estagiários eram mais novos, não tinha aquela carteirinha de estagiário que deixa você pegar processo, tirar cópia, essas coisas. Então, era bem corrido, minha rotina era bem corrida. E pensando assim, nessas suas experiências de estágio, no escritório modelo e nas matérias que você teve na faculdade, você já tinha alguma ideia de qual área que você queria seguir? Você tinha alguma paixão? Então, eu sempre gostei muito de direito como um todo, não estou mentindo para você. Eu acho fascinante cada área. Eu sempre tive uma tendência mais para a parte privada, não tanto direito público, direito administrativo, mas sempre gostei também. Eu sempre fui apaixonada por propriedade industrial, parte civil mesmo. Tributário também, sempre gostei. Qual que você gosta mais? Eu não sei te dizer, assim, eu gosto muito de tudo, eu acho tudo muito fascinante, assim, é muito interessante, sabe? Mas teria sido o título, qual foi o título da sua monografia? Então, minha monografia eu fiz em propriedade industrial. Eu fiz sobre patentes farmacêuticas, falei sobre o contencioso judicial que o Brasil teve na OMC, na quebra de patentes. Vocês devem lembrar na época do genérico, do Serra, quebra de patentes. Então, eu estudei um pouquinho do tabuleiro internacional, de como que isso se deu, o que aconteceu, a estratégia política do Brasil, como que patente é visto mundialmente, a diferença de legislação para o Brasil, para os outros países. Eu acabei ficando nessa parte de propriedade industrial que eu realmente gosto bastante. Mas seria, na época, o que você estava mais fascinada, quer dizer, o título e eu busquei... Foi uma consequência natural? Eu busquei uma coisa que tivesse uma relevância social, porque eu acho que o direito serve como controle social, mas serve para servir também. Serve para estar ali para a sociedade.
não só para um controle, né, só para regular, mas também para servir o cidadão. Então eu queria alguma coisa com uma relevância social, um tema de fato importante. E como eu sempre gostei dessa parte de propriedade industrial, eu achei que seria um tema bem bacana. Mas eu fiquei confusa, eu tive tinha outras coisas na cabeça, porque realmente para mim foi, no final das contas, tinha um ótimo professor na minha faculdade que acabou me orientando, tem um escritório, o professor João Marcelo Safin, então acabou que as coisas convergiram para isso, assim. E aí, como que foi? Você prestou a OAB? Depois, onde você foi trabalhar? Você já estava encaminhada com uma ideia? Então, eu tava querendo ser efetivada nesse último escritório, que eu estava trabalhando, enfim, me matando. Mas a gente tinha combinado, quando eu entrei 1 ano e pouco atrás, uma coisa, depois que eles viram que eu me formei, que eu já tinha passado na OAB, eles chegaram com uma outra proposta, que, enfim, para mim não foi interessante, eles mudaram bastante a proposta que tinha sido inicial. Então eu não achei interessante continuar lá, apesar de gostar muito das pessoas e do trabalho. Falei, não, acho que eu consigo uma coisa melhor. Sempre fui muito, como estou te falando, muito focada, persistente. Não é isso, dessa forma eu não quero. E quando eu fiz a OAB, eu poderia fazer 6 meses antes. Hoje em dia eu não sei se ainda está assim, eu acho que mudou, que agora a OAB está unificada. Mas eu podia fazer 6 meses antes de me formar. Se eu passasse na prova, eu ainda tinha 6 meses para mostrar o meu diploma. E assim eu fiz, porque eu teria 2 chances, né? Falei, vou fazer 6 meses antes, se eu não passar, eu faço quando me formar. E aí eu acabei fazendo e deu certo, deu super certo. Passei de primeira. E aí quando eu fui conversar, eles queriam mudar a história, eu falei, não. Aí eu falei, não, vou focar na minha monografia, porque eu ainda tinha que entregar a minha monografia. Aí fiquei focada, fiquei uns 2 meses fazendo a monografia. Entreguei, deu tudo certo, graças a Deus. E aí logo depois que eu me formei, comecei a procurar trabalho, fiz alguns programas de training. Inclusive eu tenho uma curiosidade. Quando eu estava procurando estágio, que eu acabei indo para esse de Cury Lopes Advogados, eu tentei para o programa de estágio da White, que eu sempre conheci assim, a empresa, sempre achei super fascinante, interessante, sabe? Aquela coisa multinacional, e saber que eles tinham vindo para a Barra. Então eu me inscrevi no banco de dados pela internet da White e fui chamada 2 vezes para participar de 2 processos seletivos, um para a diretoria tributária e um para a diretoria civil. Não me quiseram, fiquei super decepcionada. Eu fiquei até a fase final e aí nas 2 entraram 2 pessoas na minha sala. Eu fiquei muito decepcionada, falei, gente, não acredito. Eu fui até o final, fiz entrevista, conhecia na época a gerente de tributário, tinha sido entrevistada por uma advogada que virou super minha amiga depois que eu entrei, a sênior, depois ela virou especialista, mas acabou não rolando. Aí eu falei assim, caramba, como assim? Não me dou bem com rejeição. Eu falei, cara, um dia eu ainda vou trabalhar nessa empresa. Mas cada coisa tem seu tempo, né? E aí acabei indo para que foi esse último estágio, para o Cury Lopes. Aí fiquei lá esse tempo todo, terminei, beleza, né? Me formei, saí de lá, comecei a procurar emprego, fiz alguns programas de trainee. Só que logo surgiu a oportunidade de eu trabalhar num sindicato que entrou em contato comigo, recebeu meu currículo e acabei trabalhando lá, o Sintel, que é o Sindicato de Trabalhadores de Telecomunicações do Rio. Aí fiquei lá alguns meses, mas nunca desistindo da White, né? Sempre atualizando meu currículo. E aí eu soube que teve uma reestruturação no jurídico. E aí eu recebi depois um telefonema para uma entrevista do Gustavo Costa, que é diretor jurídico, diretor executivo. E acho que ele viu assim nos meus olhos a minha vontade, sabe? Aquela coisa assim, pô, me dá uma chance, confia em mim. E sou muito grata a ele pela oportunidade. Eu estava há alguns meses no sindicato, acho que eu estava lá uns 3, 4 meses. E aí logo surgiu a oportunidade, a vaga na White. E aí, claro, acabei indo e estou lá desde então, estou há uns 3 anos e pouco. Mudei agora recentemente, eu estava no departamento jurídico, que lá o que acontece? São 2 diretorias. Tem a diretoria jurídica, que cuida tudo que não é de tributário, e tem a diretoria tributária, que só cuida de tributário. Então, até 1 mês, 2 meses atrás, eu estava no jurídico, aí agora eu mudei de banda, fui para o tributário. Deixa eu só voltar um pouquinho, Ingrid.
Quando você fez o primeiro processo de seleção que você não passou, você lembra como que foi o processo? Com quem que você conversou? Lembro, eu lembro tudo. Eu lembro tudo. Eu lembro que a gente teve... Isso foi na época da Mairique Veiga ainda, quando eu fiz o primeiro programa de estágio. Acho que eles ainda estavam com alguns andares, estavam se mudando para a Barra. E aí teve uma dinâmica de grupo e uma prova comportamental, né, meio psicológica, de avaliação psicológica, perdão, e de inglês. Aí eu fui bem, acho que fui bem na dinâmica também. Com certeza vai rolar a próxima fase. Aí teve uma outra fase, que foi uma fase de entrevistas. Aí eu fiz uma entrevista com uma advogada, ela já era especialista, a Renata Dornelles, hoje ela não está mais na empresa. Ela me entrevistou, falou que gostou muito de mim. E aí eu fui entrevistada pela gerente à época do Departamento Tributário, a Daniela Inglês. Ficou eu e mais uma pessoa, a Priscila, que era da minha turma, da faculdade. Aí ou eu ou ela estão bem encaminhados, vai dar certo. Acabou que eles escolheram a Priscila, fiquei decepcionadíssima. E aí tudo bem, aí passaram-se alguns meses e aí teve seleção na diretoria jurídica para estágio. E aí eles me ligaram, olha, o pessoal gostou muito de você quando fizeram sua avaliação no tributário, você não quer tentar para a área civil? Vamos lá. Aí foi uma dinâmica de grupo diferente, porque tinham alguns advogados assistindo a dinâmica. Quando eu fiz para o tributário, não tinha. E aí eu lembro perfeitamente de quem estava lá. Estava a Daniela Costa, que veio a ser a minha chefe depois. Estava o Cláudio Manfredi, que era um gerente que hoje em dia não está mais na White. Não lembro agora mais quem estava, mas tinha acho que uns 3 ou 4 advogados, umas 2 pessoas de recursos humanos. E aí eles fizeram tipo um debate, lado A, lado B, uma questão jurídica complexa. E a gente tinha que apresentar propostas de solução daquele problema, né? E debater uma ideia do outro, né? Por que daria certo e por que não daria certo e vice-versa. E aí acabou entrando uma outra pessoa que não era da minha sala, mas era da minha faculdade. Aí eu, gente, tô batendo na trave, né? E aí eu falei, tudo bem, não vou entrar como estagiária, mas um dia eu entro como empregada. E foi o que acabou acontecendo no final das contas. Aí isso acho que eu fiz, foi em 2006, finalzinho, ou 2007, iniciozinho de 2007. E depois, um ano e pouco depois, eu entrei em agosto de 2008 como advogada júnior na empresa. Foi isso. Mas eu sou persistente. Tempo de se divertir? Tempo? Como é que você se divertia com os amigos? Ou era só estudo, trabalho? Não, durante a semana sempre foi muito complicado. Tanto que eu fazia academia, depois que eu comecei a estagiar, parei. O ritmo de escritório de advocacia é muito puxado. Você fica enquanto ônibus. Eu chegava muito tarde, porque são 2 horas para ir, 2 horas para voltar. Então, era mais final de semana mesmo. Curtia muito praia, sempre morei perto da praia. A minha mais tranquila, assim. Mas foi uma época difícil. Você trabalhar e estudar é complicado. Você entrou na área jurídica da White Martins. Isso. Aí, me conta um pouquinho, você lembra do seu primeiro dia de trabalho? Lembro. Eu entrei dia 13 de agosto de 2008. O horário tava lá de 8 às 17, eu cheguei, sei lá, 7h30 da manhã lá. Aí fiquei esperando e eu tinha que conversar com a minha chefe, né, a Daniela Costa, que eu acho que foi chamada para fazer entrevista também. E aí ela se atrasou no dia. Na verdade, eu estava programada para começar no início de agosto. E aí ela me ligou e falou, Ingrid, não entra agora no início, tira esses dias, entra a partir do dia 13, porque eu vou tirar uns dias de férias. Então você vai ficar lá, enfim, funcionamento, tira esses dias, descansa. Para mim foi ótimo, porque eu já ia sair embalada, né, de um trabalho para o outro. Aí eu tive esses 12 dias, assim, para relaxar. Que eu vou tirar uns dias e aí dia 13 a gente já tá junto e tal. Falei, tudo bem.
Aí cheguei lá, só que ela se atrasou, aí eu fiquei esperando horas, até que ficaram com pena de mim. Não, fica lá já no jurídico esperando. Aí ela chegou tipo umas 10 e pouco, aí começou a me explicar sobre a estrutura, a divisão. Lá eles dividem por temas, né, por áreas de negócios e por temas jurídicos, né. Por exemplo, a Dani sempre ficou com a área de negócios, a parte de contratos, a área de gás natural, plantas on-site, o contencioso, né, que é o litígio judicial trabalhista, diferentemente de um outro gerente, o Paulo Carpenter, que ficava com as demais áreas, criminal, ambiental, direito econômico, e aí ela foi me explicando toda a parte estrutural da empresa. Enfim, fui apresentada às pessoas, todo mundo muito receptivo. Inclusive, uma das advogadas que tinha me entrevistado quando eu estava pretendendo ser estagiária, ela estava no jurídico, ela era do tributário, foi pro jurídico, a Renatinha. Ela, poxa, eu lembro de você, eu gostei muito de você, mas quem deu a martelada final não fui eu, foi outra pessoa. E foi muito bacana, o clima lá é muito bom, é muito legal. Acho que no meu primeiro dia foi basicamente isso, assim. Quais foram as suas primeiras funções? Como que era o seu cotidiano logo no comecinho? A Dani, ela estava precisando de uma ajuda na parte trabalhista da empresa, que ela era responsável. Sempre foi controlado, ano passado, pela parte de recursos humanos, só que depois, estrategicamente, viu-se a necessidade de que isso fosse controlado mesmo pelo departamento jurídico, né? Porque a questão é jurídica, a audiência, o conhecimento, estratégias de defesa, sempre o ideal era que isso fosse coordenado pelo jurídico, e assim está sendo desde então. Então eu entrei, ela, olha, eu estou com um gap aqui, queria que você me ajudasse a arrumar a casa. Então foi toda aquela questão de rastrear todo o passivo, ver o que era de contingência crítica, quais são aqueles processos mais de valores mais significativos, o que tem que ser reportado para a nossa controladora, que é a Praxer, o que não vale a pena a gente continuar brigando, o que vale a pena a gente cortar fora, encerrar. Foi mais uma questão de estruturar toda uma área. Acabei dando um apoio grande para ela nisso. Logo em seguida, alguns meses depois, já surgiu a necessidade de que eu trabalhasse também na parte de contratos. Então, acabei dando um apoio para o pessoal na parte de suprimentos da empresa, que é quem compra o que a White precisa, né? E dava suporte para o pessoal de engenharia, pessoal que fazia compras diretas e indiretas. Logo em seguida, comecei a trabalhar com o pessoal de negócios também, pessoal de gás natural, de plantas on-site. Lá na White é assim, se você tem responsabilidade da conta do recado, mais trabalho você vai ter, mais responsabilidade eles vão te dar. E isso é uma coisa que eu sempre gostei muito de lá, assim. Não tem essa coisa, você é muito novinha para fazer isso, você é muito... Não, se eles acham que você dá conta do recado, você quer fazer, você pede, você vai ter. Eles vão te dar e, claro, sempre com uma supervisão, uma gerência, sempre muito próximo, mas não existe uma limitação, digamos assim, no que você pode fazer como atividade. Se você mostrar que você dá conta do recado, mais e mais você vai fazer. E isso eu acho essencial, assim, acho muito bom para quem quer aprender, né? Acho excelente. E aí acho que era isso. Você lembra de alguns dos primeiros processos, assim, algum que você pegou? Então, teve um caso que foi assim, eu entrei em agosto, esse caso estourou em novembro ou em dezembro. Era um processo, uma ação coletiva, enfim, eu não posso entrar muito em detalhes, mas era uma ação coletiva que a gente tinha em São Paulo. O escritório achou que o processo tinha acabado, que a nossa tese tinha sido aceita. No final das contas, ela não foi aceita e a gente estava com um passivo milionário. E foi uma época que a Daniela tinha tirado uns dias, ela não estava na empresa e chegou essa informação de um processo gigantesco. A gente está falando aí, acho que de uns 20 e poucos milhões. A gente tinha que provisionar isso, até chegar num denominador comum de quanto efetivamente a gente corria o risco de perder ou não, quais foram os detalhes do processo, por que isso não foi reportado antes, cadê quem sabe, quem viu. Só que assim, era um processo de 91, nem os próprios gerentes, diretores, estavam todo mundo na faculdade ainda. Você imagina, eu com 2, 3 meses de casa, tendo que levantar toda a informação, foi muito tenso, foi muito tenso.
E todas as contas também, né? Porque eles venceram, ainda tem incide juros, correção monetária, multa. Então, até para chegar num valor real do passivo, foi muito tenso. Eu lembro que eu chegava às 8, saía às 11, 11h30, e sozinha, porque a Dani não estava, e só eu que fazia a parte trabalhista até então. Então, foi bem tenso, foi bem tenso. Esse me marcou, é o processo do ABC. Ingrid, me conta um pouquinho, nessa parte trabalhista, assim, quais são os processos mais comuns de uma empresa que mexe com gás em todos esses setores, assim? Então, acontece muitos pedidos de adicional, de periculosidade, insalubridade, porque tem muita fábrica, muita usina. Só que a gente tem uma equipe forte, uma diretoria forte de SSMA, que faz periodicamente uma análise, um estudo, tanto de avaliação, aí os termos técnicos eu não vou saber te dizer especificamente, de avaliação ambiental, vem se de fato o trabalho executado pelas categorias, né, de pessoas que trabalham ali, realmente são periculosos, se realmente são insalubres ou não, nos lugares em que a SSMA diz que é pago adicional, e nos lugares que não é, por diversos motivos. Às vezes a questão de segurança sempre é muito importante na White Martins e na Praxé, é fundamental, eu diria. Então, todo e qualquer tipo de equipamento de proteção individual, o famoso EPI, que a empresa pode fornecer para o empregado, ela fornece, e o uso é obrigatório. Então, muitas das vezes, o que poderia ocasionar um local periculoso ou insalubre, não é neutralizado por conta dos equipamentos de proteção individual que os empregados usam. Para ruído existe o fone que isola o ruído, capacete, enfim. Só que às vezes o empregado não entende isso, ele acha que ele faz jus a uma coisa que ele não faz, né? Eu acho que seria isso. Acho que hora extra também tem. SSMA é segurança? É saúde, segurança e meio ambiente. É a sigla, o significado da sigla é SSMA. Isso. E aí eu trabalhei muito na parte de contratos também, que eu te falei, né? E nunca quis fazer só uma coisa. Para mim, eu acho importante a questão do aprendizado. Então, conversei com a Dani, eu não quero fazer só trabalhista, não quero fazer só o contencioso e o consultivo, né? Eu fazia as duas coisas. Sempre apoiei RH e as lideranças quando tinha algum questionamento de matéria trabalhista. E a parte do contencioso, que era cuidando dos processos judiciais como um todo. Mas ela não, claro, acho que você não tem que ficar presa nisso mesmo. E aí sempre fiz a parte de contratos também, com o pessoal da área de negócios, que eu adorava, e a parte de suprimentos também da empresa, logística internacional e revenda, a parte de comércio exterior, a parte do pessoal de engenharia, né? Então era muito legal porque eu acabava sabendo dos projetos da empresa. A gente está montando uma usina em Sinal, a gente está montando uma usina em Monlevade, e aí tem toda uma contratação que a gente tem que fazer para erguer a planta, para abastecer o cliente. Então é muito legal que você acaba conhecendo bastante da operação da empresa, que eu acho muito, muito interessante também. Deixa eu só voltar um pouquinho. Ingrid, bem no comecinho, no trabalhista ainda, você lembra de alguma coisa que, por exemplo, algum processo que poderia acontecer naquela época que hoje não acontece mais, que algum mecanismo foi implantado, alguma mudança na White que foi significativa do período para cá? Então, existe uma coisa que a White tem de muito bacana, é um sistema chamado SART. O significado da sigla eu vou ficar te devendo, mas é alguma coisa, serviço de atendimento em relações trabalhistas, algo do tipo. Depois eu posso ver melhor para você o nome. Que é o seguinte, alguém que sai da empresa ou algum empregado que acha que ele tem algum direito trabalhista a receber da empresa, ele pode acionar o SART em vez de ir para a justiça, tentar resolver o problema, e isso é analisado pelo jurídico e por RH. Então, a gente começou a trabalhar fortemente na divulgação desse sistema, encorajar as pessoas a utilizarem. Então, muita coisa que às vezes iria acabar no judiciário, acabava antes. Acabava na parte administrativa mesmo. A gente olhava, verificava se o pleito procedia, se não procedia. Eu fazia isso pessoalmente, em conjunto com a Daniela, e o Gustavo, que era o diretor, avaliava também e dava de acordo. E o que tinha que ser pago, o que tinha que ser, enfim,
proporcionado para a pessoa era. Então isso sempre foi uma coisa que mitiga muito os processos trabalhistas da empresa, uma coisa que funciona muito bem. Eu acho que a questão das horas extras também, a questão do apoio que a gente dava para o banco de horas, a correta utilização pela liderança do banco de horas, ajudou a mitigar bastante. Pleito judicial ou até de pagamento a mais de hora extra. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Eu acho que isso, assim, coisa que acontecia que hoje em dia não está reduzido, pelo menos, né? Não incide mais tanto. E aí, enquanto você estava na área trabalhista, você já começou a participar das outras áreas? Como que foi se dando essa abertura? Na verdade, sempre participei de muita coisa da gerência da Daniela. Ela sempre teve 2 pessoas, depois chegou mais uma terceira pessoa, porque ela se embarcou mais uma área de cobranças especiais, que eles chamam, que são valores mais significativos, processos que a gente aciona para receber. Então, eu sempre dei muito apoio para ela em tudo, né? Eu era focal point de trabalhista, mas eu sempre, desde o início, fiz a parte de contratos, da parte de suprimentos e da parte de negócios. É claro que cada vez mais que vai passando, a pessoa vai te soltando os clientes mais importantes, os casos mais críticos, os contratos maiores, né? Isso faz parte também da evolução do trabalho de quem está chegando numa equipe, né? Até porque eu cheguei como júnior. Então, eu sempre trabalhei também na parte de contratos e de renovação de certidões também, que são importantes para a empresa participar de licitações, por exemplo. A certidão de regularidade de FGTS, umas coisas burocráticas, assim, que a empresa tem que ter como documento para poder participar de licitações, que sei lá, 70%, 60% da empresa, que acaba fornecendo para hospitais públicos, empresas públicas, tudo isso é via licitação. E aí, então, como que funciona esse processo? Conta pra gente. É um parto. Não precisa descrever, só contar alguns que você acompanhou. O que acontece? A certidão de regularidade da FGTS, por exemplo, ela tem que ser renovada mensalmente. E isso quem gera é a Caixa Econômica Federal. Uma sociedade de economia mista, mas que tem um espírito muito de empresa pública, né? Então, assim, a nossa celeridade não é a mesma celeridade da Caixa, né? Então, eu tenho uma licitação para amanhã, o cara não entende que eu preciso da certidão para hoje, para participar amanhã do processo licitatório. Então, já tiveram diversos casos em que a gente comprovou, por exemplo, apareceram algumas pendências para que saísse a certidão, que a gente comprovou o recolhimento, ou seja, a empresa já tinha pago aquele débito não existe, mas por conta de um sistema equivocado da Caixa, continuava aquela pendência lá e aquela pendência impedia a renovação da certidão. Então, assim, a gente tem que contactar o jurídico, o departamento jurídico, o nosso gerente da nossa conta, da Caixa, que é o White, de ter que mover mundos e fundos, de ter que preparar a documentação. A gente já chegou até a impetrar mandado de segurança, em que a gente comprovava o pagamento dos débitos que a Caixa estava apontando e que a Caixa simplesmente estava se negando, né, a fornecer a certidão. Existe uma burocracia muito, muito, muito grande com os órgãos públicos e para conseguir documentos que são de direito da empresa, assim, a gente não está pedindo nada demais. Acho que isso era bem complicado no início, depois eu acho que foi acertando o procedimento. A gente acaba também conseguindo alguns contatos que, por a empresa também ser uma multinacional, ter um grande porte, pessoas que acabam entendendo a necessidade, né, lá dentro da empresa e acabam dando um apoio para acelerar a renovação da certidão. E como que foi se desenrolando a sua trajetória dentro da White? Então, eu comecei como advogada júnior, né, trabalhando com a Daniela Costa. Sempre tive muita vontade de crescer, para mim o céu é o limite, mas o departamento jurídico ele é bem estruturado, bem estratificado, tem muitos advogados, e eu nunca tive medo de trabalhar para, enfim, crescer, mostrar, ser reconhecida, né? Então, sempre peguei alguns desafios, digamos, grandes, assim, dentro da área dela.
A gente sempre teve um ponto de auditoria, que o jurídico lá e as demais áreas da empresa também sofrem, auditoria interna e auditoria externa. A gente tem um departamento de auditoria, aquele cara que fica lá para apontar os seus errinhos, e a auditoria externa, que é a Price, desde que eu entrei é a Price. E a gente sempre teve alguns pontos que nunca caíam, né? A gente tinha auditoria, melhorávamos em alguns pontos, e aqueles pontos que estavam sempre ali, que nunca caíam. E aí a Daniela me deu o desafio, olha, a gente precisa baixar esse ponto, que era uma conta específica da White Martins de depósitos judiciais trabalhistas, que não era atualizado, sei lá, há 100 anos. Então eu tive que fazer um trabalho, tive o apoio de algumas pessoas, mas tive que tocar meio que sozinha, de rever processos assim, de 80, comprovar o fim desse processo, para levantar valor de caixa econômico, ou então para a gente fazer o lançamento contábil correto daquilo ali. Então é todo um rastreamento de processo desde, sei lá, 80 até hoje em dia, para informar o que estava de fato encerrado, o que era para sair daquela conta, o que estava ativo. Eu demorei 1 ano e pouco para fazer esse trabalho. A gente tinha que peticionar em juízo, pedindo desarquivamento dos processos, para poder tirar cópia dos alvarás, para poder comprovar para a contabilidade, para a auditoria, que esses processos de fato estavam encerrados, porque só eu falar não era suficiente, eu tinha que mostrar a documentação. Então foi um trabalho muito exaustivo, mas que também foi muito assim, bacana, porque eu acabei ganhando um prêmio especial de reconhecimento, que eles chamam de PER, lá na empresa, depois que eu terminei esse trabalho. Eles acabaram baixando dessa conta, acho que uns 18, 19 milhões de reais. Era coisa que estava ali há anos e não deveria estar, entendeu? E a gente fez todo um trabalho de pegar documentação, suporte para comprovar que aquilo tinha que sair da conta. Então, eu queria me matar fazendo, falei, gente, não vou aguentar ficar 1 ano fazendo isso. Dentre outras atividades, né? Porque as minhas outras atividades não pararam. Eu tinha que fazer isso, dar prioridade a isso e as demais coisas. Mas foi bem bacana o reconhecimento que veio depois. E a diretoria, como é que funciona? A diretoria indica, mostra o porquê que eles acham que aquele trabalho ali foi importante, o impacto que isso causou dentro da empresa, e existe um comitê que julga as coisas que foram submetidas, né, os trabalhos submetidos, e aí as pessoas tem um vencedor, né, saem, sei lá, 3, 4 pessoas por trimestre. Então, poxa, tem tanto trabalho bom, tem tanta coisa bacana que as pessoas fazem lá dentro da White, tanta coisa significativa. Eu realmente me senti muito especial quando eu recebi esse prêmio, achei muito bacana. E além desse prêmio, tem outros prêmios? Como é isso? Existe uma política, né, de valorização do empregado, existem umas políticas específicas de recursos humanos, tem o PER, que é esse prêmio especial de reconhecimento, dependendo do seu cargo, né, do seu nível, existe a possibilidade de você, ou do trabalho executado, existe a possibilidade de você receber ações da empresa, stock options ou options. Existem algumas coisas, tem um que é de gratificação por tempo de serviço, como vocês já devem ter reparado, tem gente que está há 20, 25, 30 anos, né? Sempre que tem uma data bem significativa, a White dá um prêmio, o nomezinho da pessoa sai na revista, recebe uma plaquinha, agora é uma plaquinha, com o nome dela gravado. É muito, muito bacana, assim. Existem alguns trabalhos, alguns projetos que podem ser submetidos para o Prêmio Destaque. O que é o Prêmio Destaque? Ele, todo ano, tem uma reunião anual de negócios e ali são entregues os prêmios destaques. Então, se você está dentro de uma equipe, às vezes você é convidado para ir para Angra, lá no Clube Med, o pessoal é chique, para receber o prêmio. É bem bacana, esse eu ainda não recebi, vou receber. E pretendo, pelo menos. Tem algumas coisas que a política que tem, assim, que a empresa costuma fazer. Dependendo do cargo da pessoa, existe remuneração variável para o pessoal que trabalha com vendas, com cobrança. Tem um mundo, assim, depois se vocês quiserem dar uma olhada, vale a pena. Tem bastante coisa. Vamos lá, falando da minha carreira. Então, eu comecei como júnior, sempre buscando mais e mais trabalho, mostrando meu senso de responsabilidade, minha vontade de empresa.
Existem lá os CDEPs, que são os Comitês de Desenvolvimento do Profissional, Pessoal, que alguns departamentos têm para ranquear as pessoas, para ver como é que está sendo o desenvolvimento profissional da pessoa ali dentro do departamento. E aí a Dani sempre vem me falar, você ficou em primeiro lugar, você está super bem ranqueada, você tá super... Isso é legal, porque aí a gente consegue alguns cursos para você, que a gente acha interessante para o seu desenvolvimento profissional. Então, sempre mostrando a minha vontade, assim, de crescer. Eu fiquei, acho que com 2 anos como júnior. Eu falei, Daniela, é minha promoção, tem que sair, vamos lá. E aí fiz todos esses trabalhos que eu tô te falando, que chegou o meu reconhecimento, e acabei virando pleno. Tava como pleno já há 1 ano. Fiquei como 1 ano pleno, querendo sênior. Olha, o meu tipo de trabalho agora já é de sênior, meu senso de responsabilidade já aumentou, já estou fazendo muito mais coisa, porque lá, como eu te falei, se você dá conta do recado, vai ter um trabalho. E ela, não, vamos ver, não sei o quê, não. E aí surgiu uma oportunidade de trabalho na diretoria tributária. Existe um programa dentro da empresa chamado Oportunidade para Todos. Não sei se você já... o que acontece? Agora até mudou o nome, mas a dinâmica é mais ou menos a mesma. Agora é transformar em ação o nome. O que acontece? Antes de abrirem as vagas externas para pessoas que não são da empresa, é aberto vaga internamente. Então, periodicamente saem alguns comunicados, entra na sua caixa de e-mail, de vagas dentro da empresa. E aí, quais são os requisitos necessários para aquela vaga, o que eles querem de experiência da pessoa, e aí você pode se candidatar, qualquer pessoa pode se candidatar. Eles estão trabalhando fortemente nesse programa, tentando pegar níveis de cargos cada vez maiores, né, para que as pessoas tenham realmente uma oportunidade de crescimento dentro da empresa. E aí surgiu uma vaga para advogada sênior no tributário. Aí eu falei, cara, vai ser minha chance. Estou querendo isso há muito tempo. Já acho que já deveria estar como sênior. E eu achei muito legal essa oportunidade de aparecer dentro da empresa, porque eu gosto muito da empresa. Então, é uma forma de você conseguir direcionar a sua carreira para o que você quer, né? Para o que você tem na sua cabeça que é importante, que você merece, ou que você dá conta do recado. Então, aí eu conversei com a Dani, conversei com o Gustavo, enfim, eles ponderaram. Pensa bem, mas me deixaram muito confortáveis para escolher. A Dani deixou bem claro que as portas do jurídico estão abertas, sempre me trataram muito bem, sempre foram, assim, chefes ótimos, não tenho assim, o que falar. Mas foi uma oportunidade de crescimento que apareceu e eu quis agarrar. Então, eu me candidatei. Eu já conhecia o pessoal do tributário, porque todo mundo... lá no CEP, o 7º andar, é tipo um U. Aí o pessoal passa brincando que a banda é a banda podre, né? O tributário, o juiz, a consultoria. Todo mundo tem medo. O pessoal fica brincando. Não quero passar por aqui não, que aqui é problema. A gente só vem quando tem problema. Mas então eu já tinha tido contato com o pessoal da diretoria tributária. Sempre gostei muito de todo mundo, do tipo de trabalho, da equipe. E eu falei, vou tentar. Então, aí eu acabei me candidatando para Oportunidade para Todos. E acabou rolando. Aí eu comecei, já estou há pouco tempo, estou 1 mês e pouco lá, estou adorando, adorei a equipe, o trabalho mudou bastante, assim, o tipo de ação, a matéria é completamente diferente, valores completamente diferentes, lá é tudo gigante, milhões e milhões, sabe, uma coisa meio, fiquei um pouco até surpresa, assim, caramba, mas tô adorando, tô curtindo bastante. Estou trabalhando agora, me reporto a Juliana Toscano, que é a gerente do tributário, mais uma mulher liderando. E o meu diretor é o Leônidas e o diretor executivo é o Carlos Paiva, porque o tributário fica ligado à diretoria executiva de finanças, né? E aí estou fazendo esse trabalho agora lá. Também tem certidões, eu não me livro das certidões. Só que agora são as de regularidade fiscal, né? Aí tem a federal, estadual, municipal. A federal é sempre com a gente, a municipal e a estadual a gente dá um apoio para o pessoal regional, né? Quando eles não conseguem, tem alguma pendência, aí a gente entra
no circuito para resolver, enfim. Sem essas certidões também a empresa não participa de licitação, não recebe de órgãos públicos, então tem que estar tudo tinindo na questão da documentação para que a empresa possa atuar 100%. Naquele fórum que você, a imagem que você participou, foi logo que você entrou? Você está há 3 anos. Então, estou há 3 anos e agosto, 3 anos e 1 mês. Há 3 anos e 1 mês. Aquele fórum foi em 2010. Eu estava lá, tinha entrado em 2008, estava lá há um tempinho. Mas por que aquele fórum foi tão importante? Como eu estou te falando, estava vibrando aqui que agora eu estou com a segunda gerente feminina, né? Isso está mudando, vejo todo o esforço da empresa em mudar, mas não existem tantas mulheres na liderança como existem em outras empresas. Isso pode acontecer também muito por conta do cerne, né, do core do negócio, que é engenharia, né, construção, fabricação, comercialização de gases, né? Então, em parte, a gente pode justificar por aí. Então, a Anne Robin, na época, ela era vice-presidente de vendas da Praxair Global. E hoje em dia, se não me engano, ela já é presidente na Ásia. Depois eu confirmo para você essa informação. E eu vi uma líder, eu vi uma executiva mesmo, grande, e uma pessoa também realizada não só profissionalmente, mas pelo lado pessoal. Ela tem 3 filhos, marido, sabe? Assim, eu falei, gente, a pessoa é superwoman, assim, tem tudo, sabe? E uma pessoa muito acessível, muito educada, nada de arrogante, nada de, sabe, de um fino trato, e que teve uma história muito bacana também dentro da empresa. Ela começou na parte técnica, depois ela foi para a parte de vendas, e hoje em dia ela tem um trabalho mais até corporativo, pelo cargo que ocupa, até mais executivo, né, uma coisa mais corporativa. E para mim foi fascinante ver a trajetória dela, assim, tipo assim, é possível, né, apesar de sermos minoria, é possível. E que isso foi uma coisa que quando eu entrei na empresa, eu logo percebi, claro, não fiquei satisfeita, apesar da minha gerente ser mulher. Mas é uma coisa que está mudando. Hoje em dia a gente já tem uma diretora de recursos humanos, né, que é mulher, e eu acho que a tendência é reconhecer as pessoas pelo que elas são, né, independentemente do gênero. E é muito bacana, a empresa está preocupada com isso, sim, sabe? Está preocupada com a diversidade, e está preocupada em mudar o cenário. Eu acho isso muito bacana. Então, por isso que foi importante esse fórum. Ingrid, me fala uma coisa. Como que é a relação entre o jurídico e o tributário? Você falou que vocês ocupam o mesmo espaço, assim, o mesmo andar. Como que é a relação de trabalho? Não, é ótimo, né? Cada um no seu quadrado, mas é ótimo. Assim, as pessoas se dão muito bem. Foi até engraçado quando eu fui, né? Minha chefe, pô, Leônidas, você me roubou, você me tirou, foi rasteira, não sei o quê. Eu não, gente, eu que quis, né? Não tem essa. Mas todo mundo se dá super bem, assim, é super tranquilo. No que um pode apoiar o outro, existe essa relação de cumplicidade. Até porque tudo que dá errado é culpa do tributário, é culpa do jurídico. Tô brincando, mas é ótima, não existem rusgas, não. E eu queria te perguntar, quais são os desafios agora do tributário, os novos, o que está aparecendo para você, quais são... Uhum. Então, lá no tributário, eu ainda estou, como aconteceu quando eu entrei no jurídico, eu estou focando em conhecer os processos. O que acontece, na verdade, só para te explicar. Eu via uma banda do negócio, né? Por exemplo, quando eu trabalhava com contratos, eu ajudava na negociação, a fazer o negócio, a ver como é que a coisa ia ficar estruturada, assinava, beleza, a vida que segue, né? Lá no tributário, eu vejo repercussão do negócio efetivamente realizado. Olha, o fornecimento que foi feito para, sei lá, para Vale,
saiu aqui um caminhão com urgência e não estava com a nota fiscal, fomos autuados. Então eu vejo a operação como um todo. E a White tem muitas operações, ela tem atuação na área de saúde, ela vende equipamentos de home care, ela fornece gás, seja com uma planta on-site, né, fornecendo líquidos, ou então package, que são cilindros que vão para hospitais, aqueles tanques que vocês veem em hospitais com White Martins bem bonito, assim. Então, você acaba vendo o outro lado do negócio, né? Meio que faz um ciclo, assim, fecha um ciclo. E vi também muita questão da organização, da estrutura da organização, quando eu fazia a parte trabalhista, né? A parte de dimensionamento das áreas, de folha, de custo de folha, de passivo, o que saía de uma diretoria, o que não saía, para produzir líquidos, quantas pessoas, quanto tem que cortar, não tem que cortar, vamos fazer assim, vamos fazer assado. Então, eu tinha eu vislumbrava a parte organizacional, estrutural mesmo da White quando eu via a parte trabalhista, via a parte dos negócios na parte da contratação, né, ali de estar com o cliente, de fazer o negócio acontecer e tal. E agora no tributário eu estou vendo o desdobramento do efetivo fornecimento, né, na parte tributária. O que a gente recolhe do lucro que a empresa tem, o que a gente recolhe na comercialização, né, no ICMS, o valor, o planejamento tributário que a empresa faz, para, claro, reduzir ao máximo o que recolhe, claro que de uma forma legal, sem dúvida. É muito bacana, para mim eu estou aprendendo muito. E especificamente no que eu estou fazendo hoje em dia é conhecer o passivo, que agora eu estou sendo responsável, estou cuidando das empresas que não são a sede, né, a White Martins Norte, a White Martins Nordeste e as demais empresas, que a White tem várias. Então todos os tipos de impostos, todos os tipos de problemas fiscais dessas empresas, né. Conto muito com o apoio dos especialistas fiscais que ficam na região, dando um suporte, e aí quando eles não conseguem resolver, eles buscam a gente, e a gente também, quando precisa de um suporte de documentação, interage com eles. Então eu estou meio que conhecendo, traçando, entrando em contato com um tipo de matéria mesmo, que é bem diferente do que eu via lá no jurídico. E também me acostumando com o tipo de trabalho, que é diferente. Lá o pessoal, a equipe é sempre copiada em tudo, vê tudo, sabe de tudo. Lá no jurídico as coisas eram mais segmentadas. Eu trabalhava com a Dani, mas muito sozinha, fazendo o que é meu, sabe? A gente tinha reuniões periódicas para cada um saber o que o outro está fazendo, mas não no dia a dia, todo mundo ser copiado em todos os e-mails. Então ainda estou me acostumando com isso, assim, todo mundo sabendo de tudo, sabe? O que é bom também, às vezes você não está ali, a outra pessoa resolve, mas é diferente, é um tipo de trabalho diferente. Mas eu estou curtindo. E você, de um jeito ou de outro, acabou aprendendo a utilização dos gases. Você conhece todos esses setores, hospital, home care, refrigerante. Como que você aprendeu isso? Porque de qualquer jeito você fez direito, né? Tem algum tipo de treinamento? Você está sempre a par do que está sendo desenvolvido de novo? Do que é... Como que você sabe? Então, existe uma ambientação virtual até, para você ter uma mínima noção da estrutura da empresa, as unidades de representação comercial, que são centenas, para você conhecer um pouco do porte mesmo da empresa, né? A White tem representatividade nacional, está praticamente todos os estados do Brasil, às vezes com muito mais unidades em cada estado, não só uma. Ela tem as UR6, as unidades de representação comercial, que ajuda também a dar essa capilaridade para a White. Como que eu... teve essa ambientação virtual. Ambientação não é o site? Não, é um CDzinho que eles te dão, falando, olha, a White produz CO2, oxigênio, nitrogênio, argônio, isso é gás nobre, isso é gases especiais, são gases do ar. Aí te mostra as cores dos cilindros. É um CD. E eu acabei conhecendo muito também, diferenciando na minha cabeça, pelo tipo de trabalho. A Dani sempre cuidou muito do pessoal de plantas on-site, que são aquelas plantas que a gente cria para siderurgias, né? Tipo Vale, CSN, CSA. E existem diretorias distintas dentro da empresa. Por exemplo, os cilindros, aquela coisa mais pulverizada, eles chamam de package,
E tem um diretor executivo específico que cuida de packaging. Aquele cara que cuida mais da siderurgia, aqueles tanques enormes, aquelas plantas enormes, tem um diretor de líquidos, um vice-presidente, na verdade, que cuida dessa parte. Home care também é uma área que a Dani cuidava. Eu era responsável pelos contratos de home care. Então, o que é home care? São os equipamentos, pessoas que ficam em casa e aí precisam do nosso gás, seja ele qual for, e além disso a gente também vende ou aluga os equipamentos, né? Na verdade, a maioria das vezes é alugado mesmo, né? A gente vende o gás e aluga os equipamentos, aquela máscara, tem coisa para sono, para quem tem apneia, é um mundo, gente, é um mundo, tem um monte de coisa. Tem carbureto de cálcio, que serve para amadurecer alimentos, então a White tem algumas fazendas que cria, tem carvão e aí faz o carbureto de cálcio. Eu trabalhei muito, adoro a diretoria, a gerência de gás natural. São pessoas muito bacanas, trabalhei com eles direto. Então tem gás natural, veicular, GNV, GLP, tem de tudo, tem muita coisa. Mas no dia a dia, como você tem que fazer um contrato, pô, peraí, deixa eu entender esse negócio. Aí eu sento, converso com o cara, olha, a gente está com um contrato de fornecimento assim, pô, vamos dar uma melhorada? Vamos botar uma cláusula X, Y, Z. Agora no tributário, para entender, poxa, mas incidiria esse imposto ou não incidiria esse imposto? Não, porque o tipo de operação que a gente faz, por exemplo, né, isso que eu estou falando de home care, que a gente aluga o equipamento e vende o gás, né? Aí, por exemplo, pode vir uma autuação. Você não recolheu o ICMS para máscara. Não, mas eu não tenho que recolher ICMS, porque nessa operação eu só estou alugando. Então, como não teve circulação de mercadoria, não incide o ICMS. Então, você precisa entender a operação, os negócios, para até você conseguir defender um processo da empresa. Entendeu? Então, é assim, no dia a dia mesmo, on the job, como eles falam, né? O pessoal de RH tem sempre uma palavra-chave. Não, como é que é o aprendizado na White Martins? 70% on the job, não sei o que, não sei quantos por cento de não sei o que, e 10%, 20%, não sei, tô brincando aqui, de curso, né, de capacitação técnica e tal. Então, foi on the job. On the job é trabalhando e aprendendo. Pegando ali no dia a dia, lendo a respeito, pegando o cara do negócio que está te pedindo ajuda, me explica, assim. E os regulatórios, as relações com os regulatórios, com a Anvisa, o governo, então, o departamento. No jurídico tem isso e no tributário a gente tem com Receita Federal, Secretaria de Fazenda, um relacionamento nem sempre. Porque é aquilo que eu estava te falando, né? Órgãos públicos não têm a pressa que uma empresa de ponta e que quer fazer resultado tem. Então, nem sempre é tão tranquilo, né? E existe, por exemplo, no jurídico existem focal points para certas organizações, né? Uma pessoa que, por exemplo, tem um advogado lá, ótimo, que trabalha com Anvisa, né? Tudo que sai novo de Anvisa, alguns gases que a White fornece foram medicalizados, que eles falam, né? São tratados como se fossem remédios. Então, o cilindro tem que vir todo diferente, a etiqueta do cilindro. Então, existe uma pessoa no jurídico que fica focada em atender a área de negócios para os cumprimentos das exigências da Anvisa, entendeu? Eu, com o pessoal de logística internacional e revendas, acabava dando uma pesquisada e estudada para orientá-los para desembaraço aduaneiro, entendeu? Então, agora a gente tem um contato direto com o pessoal da Receita, a Secretaria de Fazenda. É um trabalho árduo que existe e tem que ser feito, não tem jeito. As relações com o exterior, né? Com a comunidade externa, digamos assim, né? Exatamente. Ingrid, me conta um pouquinho da relação tanto com os clientes como com os fornecedores. Assim, você chega a ter uma relação direta? Como que funciona? No jurídico, tinha bastante por conta dos contratos, né? Então, assim, viajava junto com o pessoal de gás natural, de líquidos. Uma vez eu fui para Santos Dumont, 3 horas de carro para discutir um contrato. A gente saiu de lá 10h30 da noite, voltamos de carro para o Rio de Janeiro. É uma parceria. Isso eu acho que foi assim um gol do nosso diretor executivo do jurídico, o Gustavo Costa. Ele fez toda a empresa perceber que o jurídico é parceiro. É
parceiro de negócio, também está na parte executiva, está ali para ajudar, não está ali para entravar, né? Porque às vezes as pessoas têm uma noção de que o jurídico é muito burocrático, o jurídico fica lá o negócio por um ano. Não, essa visão mudou bastante. Então, acho que é muito bacana. O cara chega para te consultar, você acha melhor, até estratégia de negociação mesmo, né? Então, você não é só a advogada que vai cuidar dos quesitos técnicos, né? Você ajuda realmente a alinhar a estratégia de negócio, que eu acho muito bacana. É claro que sempre quando a coisa tem um fundamento jurídico ou negocial para a questão do contrato, né? E as pessoas ouvem, te têm como parceiro e ponderam muito tudo o que você fala. Então, eu sempre tive contato com o pessoal da empresa, seja na parte de suprimentos também, que era a relação com os fornecedores da White. Eu trabalhava com o pessoal de compras diretas, pessoal de engenharia. Então, muita reunião para negociação de contrato, o jurídico vai e participa e pondera, diz o que pode, o que não pode, cláusulas que já são padrão da empresa, que não podem ser modificadas. Então, a gente entra no circuito para explicar o porquê. Por que não pode fazer assim, não pode fazer assado, ou tentar encontrar uma alternativa que atenda ambos os lados. Isso é bem bacana. Fiquei um tempo fazendo isso. Agora, no tributário, eu tenho tido mais contato com os clientes internos que precisam dessa documentação que eu estou te falando, né? As certidões. Então, para o negócio se realizar, você precisa dessas certidões. Então, a gente acaba tendo um intercâmbio. Olha, tem uma licitação dia 4, preciso dessa certidão dia 4 de manhã no máximo. Então, clientes às vezes cobram muito, né? Mas a gente entende, o negócio tem que acontecer de qualquer forma. Eu acho que é isso. Na época que eu estava no jurídico também eu analisava algumas declarações que os fornecedores cada vez vêm pedindo, né? De responsabilidade social e ambiental na cadeia produtiva. Então, como a White é uma fornecedora, eu dava uma analisada nas declarações que eles pediam para a White firmar, né? Que não utiliza mão de obra infantil, que tem responsabilidade social, que, enfim, não tem escravo dentro da empresa, sabe essas coisas? Que virou meio que padrão, clichê, as empresas pedirem para ter uma responsabilidade social por toda a cadeia produtiva do negócio, né? Então, todos os nossos clientes, porque a White é fornecedora, pedem a gente essa declaração de fornecedor. Sabe outra coisa que eu queria te perguntar? Em relação à relação com os sindicatos. Tem um sindicato? Como Não, na verdade existe na empresa uma relação, isso quem cuida é RH, que são de relações sindicais. Tem uma pessoa especializada que trata, na verdade existem focal points também por todo o Brasil, porque depende da unidade que você está e do que aquela unidade tem como atividade preponderante, né? Por exemplo, aqui no Sena e no CEP, que são aqui no Rio, o Sindicato dos Comerciários. Já na FEC, que é uma fábrica que a gente tem em Cordovil, são sindicatos dos metalúrgicos ou dos químicos, se eu não me engano. Então, dependendo do tipo de atividade que você tem na unidade, vai variar o tipo de sindicato. Existe toda uma estrutura na White também que cuida disso. Um gerente de relações sindicais, o Romeu Reiser, tem uma pessoa também que fica como focal point para cuidar dos contratos, né, de negociação coletiva e tal. Isso o jurídico sempre apoiou. Quando existia alguma dúvida com relação ao que estava sendo negociado, a questão do banco de horas e tal. Mas diretamente, isso sempre ficou a cargo de RH, de recursos humanos. E agora, só para a gente entrar na parte final, eu queria que você falasse um pouquinho de você hoje, o que você gosta de fazer, você é casada, pretende casar? Então, eu fiquei noiva. Eu sempre achei meio brega, falar, o que você é? Sou noiva. Consegui ficar noiva depois de 5 anos, vai fazer 5 anos agora em novembro. E aquele meu namorado lá, de época de faculdade. E é engraçado que eu brincava com ele, falava, olha, eu não vou ser a Wade Katie, que a Kate Middleton ficou esperando 6 anos para casar. Eu falei, eu não vou ficar esperando 6 anos. E foi bem bacana que acabou acontecendo tudo meio que na mesma época, assim. Eu fui lá pro tributário em finalzinho de julho, agosto, e ele me pediu em casamento agora, em setembro, início do mês. Aí a gente deve casar daqui a 1 ano. Tô super feliz, obviamente.
Parece que assim, são marés, né? Maré alta, maré baixa, assim, foi muito bacana, né? Que veio a minha promoção, minha mudança de trabalho e veio o noivado também. Hoje eu tô muito satisfeita, tô muito feliz. Claro que eu sou meio que insaciável para essas coisas, sempre querendo mais responsabilidade, mais trabalho, maior aprendizado. Eu sempre que pude, e isso sempre achei muito bacana da empresa, ela sempre me deu, por exemplo, cursos, obviamente, que estavam dentro do orçamento, né? A maioria dos cursos que vocês viram aí no meu currículo foram subsidiados, patrocinados pela empresa. Então, acho que é uma aposta também no meu desenvolvimento profissional, um reconhecimento, né, de um potencial. Então, acho que é buscar mesmo a maior capacitação para cada vez mais poder ajudar, cada vez mais ter uma atuação de maior importância. Estou gostando muito da área que eu estou trabalhando, das pessoas com quem eu estou trabalhando. Pessoalmente também estou me sentindo muito realizada. É isso, assim. Você faria um curso no exterior? Pretende viajar? Eu pretendo, eu gostaria. Tem até um colega meu do tributário que voltou agora, ele ficou um mês. Parte foi subsidiado pela White para aperfeiçoamento do inglês. Quer dizer que a empresa facilita. Sim, sim. Você pedir um curso para fazer no exterior e viajar. Eu acho que não, acho que ela, dependendo, até se for peças-chave, ela estimula. Claro, né, que se fosse uma coisa, 1 ano, 2 anos, vou fazer um doutorado lá fora é complicado, né, mas assim, tudo que você pode fazer para capacitação profissional é visto com bons olhos, assim. Pelo menos eu nunca tive nenhum tipo de resistência, claro, a não ser quando é uma coisa que é inviável por algum motivo específico, mas por outro lado, assim, pensando nesse ponto, o olhar da empresa, claro, porque você como profissional, você quer sempre se aperfeiçoar e tal. Eu sempre achei muito bacana esse olhar da empresa, do tipo, sim, capacite-se, faça melhor e fique mais. Isso eu acho muito bacana. Então, acho que eu estou meio que nessa época, assim, de querer uma capacitação maior, aperfeiçoar mais o que eu sei. Eu já tenho uma pós-graduação em advocacia empresarial, estou pensando em fazer um mestrado ou uma outra pós. Tem, claro, pesquisar direitinho, ver o que vai encaixar melhor com o meu tipo de trabalho agora. Mas é uma coisa que eu estou pensando para o próximo ano, por exemplo. Você vai esperar ter filhos? Oi? Os filhos virão na Não, frente. calma, nem casei ainda, você já tá falando de filho. Não, vou casar ano que vem, depois, calma, vamos com calma. De repente você esperar uns 5, 6 anos para ter filho? Não uns 5, uns 4, vai. Tá bastante. Até para ter uma estabilidade financeira maior, ter um cargo dentro da White de maior responsa, quem sabe. Moraria aqui na Barra? Eu moro aqui na Barra. O meu noivo mora na usina, ali alto da Boa Vista. A gente ficaria ali por um tempo, mas pensando nos filhos, a gente vai ter que mudar, porque o apartamento é pequeno. Mas isso é futuro, calma. Deixa eu te perguntar uma coisa, só pós, você fez enquanto você estava na White? Eu comecei a fazer a pós no início de 2008, então eu entrei na White e já estava fazendo a minha pós. Eu mesma que arquei com a pós, mas foi vista com super bons olhos pelo Gustavo, pela Daniela. Gostei, fiz em advocacia empresarial, mesmo com foco para advogado de empresa. E aí eles pegaram várias matérias que acabou coincidindo de eu ver lá dentro depois. Achei que acrescentou bastante, mas eu gostaria de fazer uma coisa um pouco mais profunda, assim. Talvez, como a advocacia empresarial pega muitas matérias, talvez pensam muita coisa, queria ver se eu fazia uma coisa um pouco mais específica, mais direcionada. Agora que eu estou no tributário, talvez fazer alguma coisa mais em tributário, uma coisa mais específica, assim, sabe? E agora, o que você gosta de fazer nas horas de lazer? Nas horas de lazer, eu gosto muito de ver filme. Adoro, sou meio cinéfila, assim. Eu gosto muito de passear ao ar livre. Aqui existe, não sei se vocês conhecem, vocês são todas de São Paulo, né? Não? Do Rio. A Pedra Bonita, que é onde o pessoal pula de asa delta, parapente. Nunca tive coragem de pular, mas eu vou lá com regularidade. Ou faço trilha, ou então eu vou para ali assistir. E é muito bonito. É uma vista, você tem a vista toda, assim, de São Conrado, da praia de São Conrado, um pouco da Zona Sul, a Pedra da Gávea. É lindíssimo. Gosto muito de ir.
Às vezes a gente faz passeio também, dá uma andada na Floresta da Tijuca, no próprio Alto da Boa Vista. Eu gosto bastante. E pra gente encerrar, eu queria que você falasse o que você achou da White Martins estar contando a história, trabalhando com esse projeto de memória, de ter vindo aqui, dar essa entrevista. Eu me senti muito honrada pelo convite, até porque eu tenho já 3 anos e pouco, mas tem gente que está 30, né? 35, sei lá. Então, achei bacana ter esse espaço também para a nova geração, assim, o pessoal que está chegando, que está querendo ficar 25, 30 anos na empresa também, construir uma carreira lá dentro. Eu acho muito bacana esse resgate da memória. Eu acho que a White Martins tem uma importância como uma empresa de indústria e comércio no Brasil, sabe? Seja de, empregabilidade, tem, sei lá, 4.000 e poucos funcionários, milhares de pessoas por todo o Brasil, ajuda diretamente no desenvolvimento, sabe? Da indústria brasileira, seja com o produto que ela fornece, que capacita as outras empresas a aumentarem a sua produção, seja ela própria como empresa, né? O crescimento exponencial que ela teve durante esses 100 anos. Eu acho muito bacana. Tô doida para ver o que vai ter de novidade, assim, que o pessoal tem muito contato com o pessoal de comunicação, que quando eu estava no jurídico eu também dava um apoio para eles, assim, né, porque eles tinham de dúvida, o que pode sair na revista, o que não pode. Aí eu fico lá, mas o que vai ter? Conta para mim. Vai ter festa, não vai ter festa? Não, assim, no passado se fazia festas, né, faziam festas de final de ano, acho que vinha gente do Brasil inteiro. Então eu sempre ouvi essas histórias, eu nunca participei de festa. Há um tempo que não tem, e eu acho que é uma coisa que os empregados ansiam, assim, porque a empresa tem tido ótimos, excelentes resultados nesses últimos anos. E é bacana, você também se sente reconhecido, né? Você vai num festão, com atração bacana, né? Eu acho que seria legal, acho muito bacana essa ideia também do museu, de ter uma exposição, as pessoas irem lá ouvir o testemunho. Acho que vai ter o livro também, né? Uma compilação disso. As fotos antigas também, que eu adoro foto, ver as fotos lá vai carochinha. Eu estou muito curiosa para saber o que vai ter ano que vem, assim, de novidades, de gente que vai aparecer lá na unidade, de eventos. A gente vê a White fazendo muita coisa para os clientes, assim, e vem fazendo cada vez mais para os empregados. Então, acho que 100 anos é uma data muito, muito, assim, importante, então acho que vão vir grandes surpresas ano que vem. E o futuro, o seu futuro e o futuro da White? Eu espero que a gente continue casado, espero continuar lá. É uma ótima empresa que, se a pessoa tiver coragem, te dá, sim, grandes oportunidades. Claro que nem sempre, às vezes, o que você almeja é ao mesmo tempo que da empresa, mas enquanto estiver convergindo, é o lugar que eu quero estar, que eu quero ficar. Eu sou apaixonada pela empresa, acho que todo mundo é lá. Claro, não é perfeita, tem sempre um monte de coisa que o pessoal fala, mas é criado um ambiente, um clima muito bacana lá dentro, assim, sabe? Que você não tem nem tempo de pensar em outros lugares, outras empresas, você fica muito, como é muito rica nas operações, nas novidades, nos problemas, nas inovações. Meio que te absorve, assim, sabe? Você meio que fica com sangue verde, é até estranho, assim, você não tem nem tempo de ficar pensando, vou fazer uma aplicação não sei para onde, você fica muito absorto ali, sabe? Então, eu pretendo continuar lá, já que eles estão com essa forte ideia também, agora eles mudaram, falam dos pilares, dos 4 pilares da capacitação, da remuneração, são coisas que eles estão dando um foco, então, enquanto, assim, estiver atendendo, acho que não tem outro lugar que eu queira estar, assim. Então, Ingrid, obrigada, a gente queria te agradecer em nome do Museu da Pessoa e da White Martins por ter vindo até aqui, contado a sua história. Imagina, foi um prazer.